Paz do Senhor a todos. Glorificado e louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra. Com fé, você pode adquirir todas as bênçãos de Deus. Vai levantar o inferno inteiro, mas o Senhor vai continuar sendo a minha luz e a minha salvação. Toda vez que nós saímos da vontade de Deus, nós pagamos o preço da nossa desobediência. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor da bênção, não na bênção do Senhor. A sua luta é contra espíritos que manipulam a mente das pessoas. Programa focado nas revelações da Palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por todas as bênçãos, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda fará. A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra, da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. A palavra que nos cura, a palavra que nos liberta, a palavra que nos salva. E vamos para a palavra de hoje, que está no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículo 37. Grandes vitórias, só com grandes batalhas. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. O Senhor era com Davi como é conosco. Deus tem nos dado livramentos, bênçãos e continuará sendo conosco sempre, se permanecermos na sua palavra. Deus é fiel à sua palavra, Ele vela por ela, diz Jeremias 1,12. Deus é fiel a nós se nós andarmos na sua palavra. Se sairmos dela, Deus permanecerá fiel a ela. Ele permanecerá fiel sempre à sua palavra. Deus, Ele nunca passará por sobre a sua palavra. Ele não fez nem para afastar o cálice amargo do seu Filho amado. O primeiro passo para vencer uma grande batalha é ter Deus conosco. Ele estará conosco sempre se andarmos na sua palavra, e isto fica evidente pelas vitórias com Deus em batalhas menores. Lutas, tribulações que nós enfrentamos, elas nos servem como experiências, como treinamentos com Deus para batalhas maiores. Quanto mais crescemos, maiores batalhas enfrentaremos, e com Deus venceremos. A guerra só termina quando nós estivermos no paraíso. Mas tenha certeza que grandes lutas precedem, grandes lutas indicam a vinda de grandes bênçãos. Vitórias maiores, só com batalhas maiores. E Deus nos tem preparado e treinado para elas. Guarde todas as experiências adquiridas nas batalhas menores, porque elas serão muitíssimo úteis quando você for enfrentar as batalhas maiores, que trarão maiores vitórias ainda. Irmãos, que nós possamos colocar o Senhor à frente de todas as batalhas, porque o Senhor é conosco quando nós estamos fazendo o que a palavra do Senhor diz para fazermos. Aí sim, quando estivermos enfrentando essas dificuldades, estivermos passando por tudo isso e fizermos de acordo com o que a palavra nos ordena, com certeza as vitórias virão. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, querido e amado Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pela Tua direção, pela revelação da Tua palavra, Pai, pela revelação de que as dificuldades que nós passamos são treinamentos para que nós tenhamos cada vez mais vitórias quando estivermos debaixo da
tua palavra, debaixo da tua direção. Em nome do Senhor Jesus, faça com que nós, Pai, possamos ter o entendimento de que nós dependemos única e exclusivamente do Senhor e colocar sempre ao Senhor à frente em todas as lutas, todas as dificuldades que nós passamos, Pai, sabendo que, estando guardados por Ti, a vitória sempre é certa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continuem conosco para assistir uma pregação que foi revelada na nossa igreja, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não há nada melhor. Não existe nada melhor. Não existe. E a presença de Deus. Quem crê, põe Deus no comando, irmãos. Põe Deus à frente. Ouve antes de agir, irmãos. Ouve antes de agir. Quantas pessoas que agem sem a direção de Deus e transformam sua vida de uma maneira péssima, né? Pessoas que muitas vezes são tentadas pelo inimigo com prazeres de dinheiro, prazeres de sexo, prazeres de vícios, e fazem a sua vontade, e depois, para retornar, para se libertar, para sair da enrascada, sofrem a vida toda. E pagarão um grande preço, irmão, porque aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então pensa nisso, irmão. Pensa, quando você cedeu àquela tentação, quando você cedeu àquele prazer, você estava fazendo a vontade de Deus, irmão? Ou estava fazendo a sua vontade? Irmão, se fosse vontade de Deus, você não cairia. Você faria como o José do Egito, que foi tentado pela mulher do Potifar, largou a capa e foi embora, né? Então, muitas vezes, irmãos, a pessoa desgraça a vida dela numa questão de minuto, irmão. Às vezes tem um problema no trânsito, um probleminha qualquer, tolo, né? E fica irado, briga com o outro, sai até morte, irmão. Desgraçou a vida de um ou desgraçou a vida dele por uma coisa à toa, não fez a vontade de Deus. A vontade de Deus é, você bateu, glória a Deus, né? Você não bateu no meu carro, você bateu no carro do Senhor, porque esse carro é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. E tudo que nós temos é do Senhor, irmãos. É do Senhor. Irmãos, eu estou com um versículo explodindo no meu peito, eu tenho que compartilhar com vocês. Quer ver? Vamos dar um pulo lá em Mateus. Está aqui, Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, olha a ordem do Senhor Jesus, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Eu não quero a jumenta, eu quero desprender-a, quero a jumenta, não quero o jumentinho. E trazemos.
E se alguém vos disser alguma coisa, olha aqui a recomendação do Senhor. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa delas, e logo os enviará. Né? O Senhor, em algumas versões está, o Senhor administra, o Senhor precisa dela. Irmãos, o que salta aos olhos aqui? O Senhor Jesus estava previsto pela palavra que ele entraria triunfalmente em Jerusalém. E haveria um grande clamor. Se todo mundo se calasse, as pedras clamariam. Mas vocês veem nesse texto aqui, que o Senhor Jesus falou, o Senhor Jesus não falou, vai lá e pede emprestado uma jumenta. Hã? Ele não falou, ele falou isso. Pede emprestado uma jumenta. Ele falou lá, toma a jumenta. Vai lá e pega a jumenta. E se alguém falar alguma coisa, fala que eu preciso dela. Por que isso, irmãos? Porque se Jesus não pediu emprestado, mandou falar com educação, ele falou, toma a jumenta. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E Deus dá e Deus tira na hora que Ele bem entender. A nossa vida pertence a Deus. Ele pode tirá-la na hora que Ele bem entender, cumprindo os seus propósitos. Então Ele não pediu, porque Ele é o dono de tudo. E tem uma outra coisa, que eu gostaria que vocês guardassem na cabeça de vocês. Deus nunca pediu nada a ninguém. Deus nunca pediu nada a ninguém. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor. E o Senhor não pede, o Senhor ordena. Você vai ver que quando o Senhor Jesus falava, quando Deus se manifestava, Ele ordenava. Ele assumia o papel de Senhor, de Deus, de Criador. Ele não pedia, você pode me emprestar uma jumenta? Você pode dar o dízimo na igreja? Você pode... Não. Deus, Ele ordena, porque Ele é o Senhor. E a característica do Senhor é comandar, é ordenar. Né? E não pedir, irmãos. Nós temos que pedir porque nós somos servos. E nós temos que pedir para o Senhor porque é o único que pode nos dar tudo. Mas Deus nunca pediu nada. E Deus sempre ordena. Ô Abraão, será que você pode sair da tua terra e da tua parentela? Não, irmãos. Sai da tua terra e da tua parentela. Sempre no imperativo. Vai, o teu filho está curado. Vai, tua fé te salvou. Sempre ordenando. É isso, esse é o papel do Senhor. Nós não temos que ordenar. Nós temos que pedir. Porque nós não somos senhores. Nós somos servos. E o servo pede para o Senhor. Mas Deus nunca pediu nada para ninguém. Ele sempre ordena. Ele assume o papel de Senhor. Ele está no comando. Entendam? Isso é importante, irmãos. Você guardar, conhecer mais a Deus. Né? Voltemos lá. Nós paramos no versículo 14, não é isso, pessoal? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e aos pés dos sacerdotes que levavam a arca, se molharam, os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava, era época de cheia, sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, da colheita. Né? Versículo 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado,
faltavam de tudo. E separaram-se então, e passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Entenda, irmãos, aqui há algo importante. Como Deus prometeu, se cumpriu. Em época de cheia, eles passaram o Rio Jordão a seco, sem molhar os pés. Bom, quando Deus está à frente, Ele para as águas, Ele remove obstáculos, e você passa sossegadamente. Passaram pelo Rio Jordão numa época de cheia, de chuvas, né? A seco. Não molharam os pés. E não estavam em barcos, né? Quando Deus está na frente, Ele vai removendo grandes obstáculos. Então, se você quer que Deus remova obstáculos da sua vida, coloca Ele no comando da sua vida. Mas sem a direção e o poder de Deus, não conseguiremos. O poder de Deus vem quando Ele está no comando, à frente. Quando Deus não está no comando, quando você não está ouvindo a palavra antes de agir, você está passando Deus para trás, irmão. Você fala, o Senhor é o Senhor da minha vida. Nada, irmão. O Senhor está no comando. O Senhor está ordenando. É isso, irmãos. Ele ordena e nós temos que obedecer. Nós somos servos. Temos que confiar. E aquele que confia, ele é abençoado. Então, muitas vezes você inicia algo e depois das atrapalhadas, você chama Deus. Não, irmão. Não inicie algo e depois peça para Deus terminar. Ele não termina o que você começou. Ele termina aquilo que Ele começou. E Ele começou uma boa obra na sua vida. E Ele vai terminar, irmãos. Amém? Então não comece nada importante sem ouvir a Deus pela palavra. Deixe, muitas vezes, a iniciativa com Deus. Ele iniciou a sua vida. Josué 3:7. O Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus abriu o mar para Moisés. Deus abriu o Jordão para Josué. E Deus será conosco. Ele vai abrir caminhos. Ele vai remover obstáculos. Ele vai fazer com que nós acessemos bênçãos facilmente. Então só teremos grandes bênçãos se Deus estiver no comando, à frente, abrindo o caminho. Então ponha Deus à frente. Deixa Deus dirigir sua vida. Deixe Deus ser Deus. Você não deixa Deus ser Deus. Você quer fazer? Não, peça direção. Deixe Ele comandar a sua vida. Aprenda, irmãos. É necessário isso. Ele é um Deus abençoador. Veja aqui o que diz Isaías 45:2. Eu irei diante de ti. Está vendo, irmão? Ele quer ir diante de nós, à frente, no comando, abrindo os caminhos, quebrando as barreiras. Né? Vocês lembram do caso do Pedro, que estava preso, que a igreja fazia constante oração a Deus por ele? Vocês lembram? Veio um anjo do Senhor. E o Pedro não sabia se estava sonhando ou não, mas o anjo foi dirigindo. Abriu uma porta, abriu outra. Aí teve uma porta que se abriu sozinha. Quem abriu aquela porta? Foi Deus, irmão. A porta que você não pode abrir, Deus abre. Ele remove o obstáculo. Então coloca Ele à frente. Diz aqui o texto: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Está vendo, irmão? Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Esse é o nosso Deus.
e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus nos chama pelo nosso nome. Ele nos dá tesouros e riquezas encobertas. Se Ele estiver adiante, né? Ele diz aqui, eu irei diante de ti. Então, irmão, não passa Deus para trás. Deixa Ele ir diante, né? Removendo os obstáculos, abrindo as portas. Deus é especialista em remover obstáculos, irmão. Deus, Ele abre o mar, Ele abre o rio, Ele derruba Jericó, né? Ele endireita os caminhos tortos, Ele remove, endireita pessoas que às vezes são obstáculos. Lembra do Elimas? Lembra do Elimas? Estavam sendo pregados para o procônsul Sérgio Paulo e Elimas atrapalhando a pregação. Era um obstáculo a pregação. O que Deus fez? Paulo, cheio do Espírito Santo, o repreendeu e ele ficou cego, irmão. Ficou cego na hora, irmão. Está vendo? Não se coloque como um obstáculo à pregação da palavra do Senhor, né? Então, ficou um grande exemplo lá. Deus faz maravilhas. Ele quer participar de tudo na nossa vida, irmão. Ele quer, irmão. Ele quer cuidar de nós, né? Mas Ele quer estar à frente, no comando. Não adianta você trazer Deus em segundo lugar, ou trazer Deus a tiracolo. Ele tem que estar à frente, no comando da nossa vida. Ele é o Senhor, irmãos. Êxodo 17:5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio. Vai, e eis que eu estarei ali diante de ti. Está vendo? Sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Moisés, ele estava cometendo um erro. Ele estava deixando o povo tomar a dianteira. O povo não pode tomar a dianteira. E o que o Senhor disse aqui? Muitas vezes, irmãos, você é influenciado por um bombardeio aqui, na escola, no serviço, e se dirige em função disso. Está errado, irmãos. Está errado. Então Deus diz a Moisés: passe diante desse povo, porque você com a vara adiante, eu estarei adiante. A tendência da carne é querer passar à frente do Espírito, irmão. Porque Espírito vivifica e a carne para nada serve. Então, muitas vezes, a pessoa, por precipitação, ansiedade, que são obras da carne, né, passam adiante da palavra, que é Espírito quem dirige. Os obstáculos só serão removidos quando Deus e a palavra estiver à frente no comando. Senão, você vai ter que dar um jeito. Começa de novo, com a direção de Deus. Então tenha paciência, seja humilde. Não comece nada sem a palavra. Deixa a palavra vir antes de você agir. Aguarde a direção de Deus. Ele dirige melhor do que nós. Amém? A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo: eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no terceiro dia. E eu confesso e o aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns e fiquem todos na paz do Senhor.
Não existe nada Não melhor existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom nosso bom pastor, nosso bom pastor Jesus. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.